Pode ler para a tela? Pode ser, fica à vontade. Tá bom. Eu, o Espírito da Verdade, capítulo 34, Febe, a, a descoberta. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Mateus, capítulo 10, versículo 26. Na atualidade, na atualidade, é deveras significativa a extensão do progresso humano nos variados campos da inteligência. Pormenores da vida microscópica são vislumbrados por olhos pesquisadores e argutos. Ninhos, ninhos, ninhos do cosmo infinito são tapeados por delicada instrumentação astronômica. Aparelhagem múltipla ausculta o corpo físico, desvelando-lhe a intimidade. Experimentos inúmeros atestam a grandeza de tudo o que existe no seio da própria Terra. Avançando em todas as direções, o homem alcança intelectual, senhoreando leis e princípios que agrupam os seres e as coisas, mantendo o equilíbrio e a ordem do universo. Entretanto, na razão direta do conhecimento, pode aumentar, subir para eu poder. Ah, desculpa. Vamos lá. Ficou melhor? Entrando. Tá melhor? Entretanto, só não estou enxergando o resto. Entretanto, na razão direta, o resto eu não estou enxergando direito. Que estranho. Assim melhor Deixa ou eu aumentar pior? aqui a tela. Assim tá bom. Tá bom? Entretanto, tá ótimo. Entretanto, na razão direta do conhecimento que vai conquistando o espírito, conquistando o espírito divisa horizontes mais vastos e fascinantes, aguçando o esforço do raciocínio. Quanto mais conhece, mais se lhe olhos a imensidão do desconhecido. Quanto mais lógica no estudo, mais se lhe panteteia a exiguidade do próprio discernimento, em face da excelsitude do todo divino. Alma alguma pode encobrir para si mesma as próprias manifestações no quadro da vida e, de igual modo, perante a lei, ninguém consegue disfarçar o menor pensamento. Tudo pode ser, tudo pode ser descortinado, sopesado, medido, sopesado, medido. Assim, não só a realidade ainda ignorada por nós, como também as mentalizações e os atos do nosso próprio caminho serão revisados e conhecidos, sempre que semelhante medida se fizer necessária, no local exato e na época oportuna. Nada, nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se, esclarece o Senhor. Recordemos, assim, o ensinamento vivo em nosso próprio passo, agindo na esfera particular, como quem vive à frente da multidão, porquanto,
os nossos mínimos movimentos na soledade ou na sombra podem ser também trazidos ao campo da plena luz. Pode comentar alguma coisa se quiser, fica à vontade. Não, quero não. Quer não? Tudo bem. Não. Tudo bem, tem problema não. Vamos lá. Olha só, a paz de abertura, ela é super estranha no começo. A gente tem uma estranheza aberta sobre compreender esse versículo do Cristo, onde ele deixa bem claro, né, no livro de Mateus. Vamos lá, deixa eu só... Há descoberto, né? Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então, mesmo nas questões mais complexas da vida, do ponto de vista das ciências, nós observamos que há até um estímulo, né? A espiritualidade superior ajuda a guiar o processo de desenvolvimento intelectual do mundo. Então, por exemplo, o que seria de nós se nós não compreendêssemos o raio-x, né? Só que raio-x chega no planeta Terra, oriundo do universo, a cada fração de décimos de segundo. Chegam bilhões e bilhões de raios no espectro invisível para a gente, né, chamado raio-x, raio gama. Só que nós não conhecemos e não percebemos esses efeitos, primeiro porque nós não enxergamos essa faixa de luz visível. E segundo, que existe um campo magnético da Terra que nos protege de diversos tipos de radiações. Então, mesmo aquilo que nós não vemos e nós não compreendemos em detalhes, o que a espiritualidade superior nos permite? Nos permite conhecer e cada vez descobrir cada vez coisas mais e mais complexas. Então, se na ciência, na própria ciência, na evolução da Terra, na evolução intelectual, né, no progresso chamado progresso humano, ligado ao campo da inteligência, há um processo de descobrimento, de revelação, de descobrir, tirar, né, do que está oculto. Por exemplo, nossos olhos não enxergam nem grandes distâncias, muito menos conseguem amplificar imagens automaticamente. Então, sim ou sim, nós precisamos do microscópio para poder observar o que? Por olhos, os pesquisadores de forma argutos, né? De forma bem astuta, de forma bem repetitiva, ele consegue analisar aquelas imagens que para os nossos olhos a gente não vê, a gente não enxerga. Então, o mesmo com relação à parte da cosmologia, astronomia. Você pode ver um berçário de estrelas, você pode ver os efeitos de uma estrela morrendo, né? Que é uma nebulosa, e por aí vai. Então, existe toda uma aparelhagem múltipla para quê? Para auscultar, né, o corpo físico. Né? O que seríamos de nós sem um estetoscópio, sem um esfigmomanômetro para aferir a pressão arterial, né? E aí desvenda a nossa intimidade funcional da nossa máquina, que é esse grande uniforme que a gente chama de corpo físico, nosso uniforme de trabalho. Então esse uniforme de trabalho tem um coração pulsante, ele tem funções no pulmão, ele tem funções da pressão sanguínea, se ela está aumentando a pressão, tem alguma coisa na tubulação que está obstruindo. Então é possível ter uma visão detalhada sobre a aparelhagem do nosso corpo físico. Da mesma forma, diversos experimentos atestam a grandeza de tudo que existe no seio da própria Terra. Então, nós vamos observar o seguinte: tanto o grande estudioso das leis morais, quanto igualmente o grande cientista da Terra, ambos estão estudando a lei natural de Deus. Porque todo esse grau de complexidade não é à toa. Então, em ambos os caminhos está se descortinando as verdades, observando a complexidade que é a vida, observando a complexidade que é o planeta. Você imagina, se a nossa gravidade do nosso planeta fosse 3 vezes maior, nós não conseguiríamos andar na superfície do planeta. Nós seríamos automaticamente esmagados. Ou teríamos que ter 3, 4, 5 pernas para suportar a carga do nosso próprio peso, o peso corporal. Porque a massa corporal vezes a aceleração da gravidade é que dá o peso. Né? Peso
é uma reação chamada força, né? Força-peso. Então, o que nós medimos na balança não é peso. Nós falamos que é peso, mas é uma maneira equivocada. Nós medimos nossa massa corporal. Tanto é que a unidade é em quilogramas. A força que reage sobre o nosso corpo físico, sobre essa massa de 60, 70, 80 quilos, não importa qual é a massa, a força você tem que multiplicar pela gravidade. Né? Aí você tem a ideia da força que aquilo exerce. Por exemplo, nós não conseguiríamos andar na superfície de Júpiter. Eu sei que diversas pessoas querem chegar em Júpiter com esse corpo físico, mas é impossível andar em Júpiter com esse corpo físico, porque simplesmente nosso corpo seria esmagado instantaneamente. Não teríamos como caminhar, por exemplo, numa superfície de Júpiter, caso isso lá existisse, como existe na Terra. Então, nos é conhecido, nos é permitido fazer diversos experimentos, conhecer diversas leis, diversos processos. Então, avançando em todas as direções, o homem alcança eloquente patrimônio intelectual. Tudo isso ajuda a desenvolver a parte intelectual. Né? Você vai observar como funcionam os fluidos. Né? Como funciona um fluido gasoso, um fluido água, nos seus diferentes estados. E outros tipos de fluidos mais complexos, que a gente não tem comumente aqui na Terra. Então, o que acontece? Senhoreando leis e princípios que agrupam os seres e as coisas, mantendo o equilíbrio e a ordem do universo. Isso é muito importante, porque quando você começa a observar que há um equilíbrio, uma ordem extremamente complexa, você para de ficar acreditando naquelas teorias de casualidade, que houve uma evolução natural sem ninguém guiando nada. Seria como imaginar você pegar pedacinhos de caco de vidro, jogar numa escada abaixo e lá no final aparece um copo. Essa teoria é estranha, mas diversas pessoas têm isso na cabeça, que toda essa evolução complexa que aconteceu no planeta foi fortuita, foi casual, não existe nada guiando esse equilíbrio, nada controlando o equilíbrio. É como jogar um computador de antigamente, né, tela verde, aquela tela grandona, escada abaixo, sai quicando, sai quebrando tudo, e no final você tem um computador octa-core de 20, 32 núcleos, computação paralela, imagem em alta definição, super cores, monitor IPS, alta profundidade de brilho. Aí você fica pensando, isso é impossível. O progresso ele não ocorre naturalmente, demanda esforço. Então por que tem um progresso acontecendo no planeta inteiro e a gente acredita que ele está sem esforço nenhum e sem controle nenhum, sem nenhuma inteligência ordenando e controlando o seu destino? Então tudo isso vai desmistificando os pensamentos equivocados de cada um de nós. É um desenvolvimento intelectual, é um patrimônio para o raciocínio lógico. Entretanto, na razão direta do conhecimento que vai conquistando, o espírito divisa horizontes mais vastos e fascinantes, aguçando o esforço do raciocínio. Certo? Podemos pegar certos assuntos e raciocinar mais profundamente. É essa a motivação, é esse o grande treino, passear por esses conhecimentos. Quanto mais conhece, mais se lhe amplia aos olhos a imensidão do desconhecido. Né? Muitas pessoas às vezes questionavam grandes nomes da inteligência aqui na Terra, grandes espíritos que vieram auxiliar o progresso do planeta. Um deles, o próprio Albert Einstein, foi questionado como você se sente conhecendo tanta coisa sobre a física. Aí ele pega e fala, poxa, eu me sinto um grãozinho de areia no infinito oceano. Isso é muito interessante, porque quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, mais você observa o tamanho do problema, quão complexo é tudo. Então, como ele coloca, quanto mais conhece, mais se lhe amplia os olhos, o que? A imensidão do desconhecido. Existem muitas coisas que nós não conhecemos, não compreendemos, e é natural. Esse é o processo. Então, quanto mais lógica no estudo, mais se lhe patenteia a exiguidade do próprio discernimento. Como é pobre, né?
A exiguidade em termos de pobreza. Como é pobre, raso, o nosso próprio discernimento, discernir, diferenciar entre uma coisa e outra. Em face da ocessitude, né? Ou seja, da incrível, incrível capacidade do todo divino. Você observa galáxias e mais galáxias. Não sei se vocês acompanham, mas recentemente, tem uns 3 anos ou 4 anos para cá, um pesquisador, um astrônomo, resolveu apontar o telescópio Hubble para um lugar que não tinha luz visível aqui na Terra, do microscópio aqui da Terra. Então ele apontou para um lugarzinho escuro. É como se fosse o tamanho de uma uva, olhando para o céu, ou o tamanho de um botão de roupa, vai? Tamanho de um botãozinho de roupa. Vou apontar o microscópio Hubble para esse lugar escuro aqui. De repente não tem nada lá. O que ele descobriu? Simplesmente centenas de bilhões de novas galáxias. Só isso. Só isso que ele descobriu. Então, quem acompanha isso fica impressionado. Porque, meu Deus, será que isso não tem fim? Será que realmente é tudo infinito? Nós temos uma dificuldade muito grande hoje de pensar no infinito. Então, quanto mais lógica no estudo, mais se lhe patenteia a exiguidade do próprio discernimento, em face da vicissitude do todo divino. Com certeza, você olha para a complexidade que são os movimentos astronômicos, você fica, pelo amor de Deus, isso não pode ser ao acaso. Eu jogo bolinha de gude aqui no chão, elas não se arrumam de jeito nenhum. Se eu arremessar para o alto, então cai tudo na minha cabeça. Então não é assim o acaso, tem leis complexas governando o funcionamento delas. Já pararam para observar? Diversos planetas aqui do nosso sistema solar, os que são permitidos classificar como planetas, né? Já que Plutão foi desclassificado como planeta, porque se fosse classificado Plutão como planeta, nós teríamos mais de 100 planetas ao redor do Sol, né? da nossa estrela chamada Sol. Então, desclassificar Plutão foi importante por isso, para manter, vamos só considerar esses aqui que estão mais próximos. Mas, na verdade, existem muitos outros astros que circulam o Sol que poderiam, sim, ser classificados como planetas. Só não havíamos o conhecimento deles. Agora que há, resolveram, então, desclassificar Plutão. Então, não tem como você ver a complexidade disso tudo. A formação do dia, da noite, como que é importante para todos nós, para o nosso corpo físico, né? Perceber o dia, perceber a noite. O nosso sono da noite não é igual ao sono do dia. Então há uma necessidade de estarmos ali isentos dos raios solares. Existe algo ali que ainda não compreendemos totalmente. Por quê? Porque é a exiguidade do nosso próprio conhecimento, do nosso próprio discernimento. Em face o quê? Da complexa e tão majestosa criação divina. Então, alma alguma pode encobrir, esconder algo, né, para si mesma, as próprias manifestações do quadro da vida. De igual modo, perante a lei, ninguém consegue disfarçar o menor pensamento. Então, o que ele está dizendo com isso? Se é possível estudarmos em profundidade o microcosmos e até micro-organismos ou até grandes galáxias, por que o nosso pensamento e o nosso mundo íntimo não pode ser observado? Por que a gente acredita que o nosso pensamento pode ser guardado, separado num canto e ninguém vai ver? Então, alma alguma pode encobrir para si mesma as próprias manifestações do quadro da vida. Como que nós nos sentimos com isso? Poxa, me senti com aquela situação chateado. Pô, mas não vou contar para ninguém não. Ninguém ficou chateado. Só eu que fiquei. Eu vou guardar para mim. Assim ninguém vai saber. Como se a gente pudesse esconder alguma coisa de nós mesmos e até de outros. Impossível. E de igual modo, perante a lei, ninguém consegue disfarçar o menor pensamento. Disfarçar o menor pensamento. Aí ficou mais complexo ainda. Então quer dizer que podem observar o meu pensamento? Podem observar eu pensando alguma coisa ruim ou alguma coisa muito boa a uma outra pessoa? Todo mundo observa. Tanto é que o pensamento é matéria. Quando nós pensamos, nós plasmamos, manifestamos o nosso pensamento nesse mundo espiritual. E essa imagem que a gente cria com o nosso pensamento, nós arremessamos a terceiros. Ou seja, eu estou pensando alguma coisa sobre alguém e... Não, mas eu não quero fazer mal àquela pessoa.
mas eu acho ela isso, não gosto dela, tenho raiva dela, eu não gosto disso. Ué, você acabou de arremessar contra a pessoa uma série de imagens que o seu pensamento criou. Não tem como esconder isso. Qualquer um desencarnado observa. Talvez ele não consiga observar em detalhes, palavra por palavra, do que a gente entende como vocábulo de uma língua. Mas o sentimento que aquela matéria transporta é observável. Todo sentimento bom e positivo, ele tem uma luz radiante especial que qualquer um observando de longe observa e percebe se é bom ou ruim. E se for algo, uma manifestação não sendo uma luz condizente com algo bom, a pessoa vai perceber que não é uma manifestação boa. Então tudo pode ser descortinado, sopesado, né? Pesado em termos de pesado, sopesado e medido. Assim, não só a realidade ainda ignorada por nós, existe uma realidade ignorada por nós, tá? Como também as mentalizações e os atos de nosso próprio caminho. As mentalizações e os atos de nosso próprio caminho serão revisados e conhecidos. Aí você fica pensando, mas quem vai revisar? Quem? Nós mesmos. Sempre que semelhante medida se fizer necessária, no local exato e na época oportuna. Então todos nós observamos, lá em nosso lar, que existe um ministério que é para justamente a pessoa recordar. Porque de repente, automaticamente, o espírito já está recordando de outras encarnações, mas ele fica todo perturbado, ele não consegue lembrar do que se trata. Então o ministério permite, olha só, chegou o momento exato, o local exato, a época exata, chegou a hora de você revisar isso aqui. Fulano, Beltrano já esteve em contato com você. Quer ver? Vou deixar você sentar nessa cadeirinha e vivenciar a experiência de uma encarnação inteira durante 1 hora. Senta aí, você vai passar o filme na sua cabeça. Só que esse filme que vai passar, você vai estar lá vivendo a situação. Vai passar em alta velocidade uma encarnação inteira em 1 hora. O que? Você vivendo a situação. Você vai lembrar quem foi Beltrano, quem foi Ciclano. Mas uma só, estou lembrando de mais coisas. Vamos deixar lembrando. Só que vai chegar um ponto que o estímulo de auxiliar a pessoa a lembrar para. Opa, só até 4, até 5. Mais do que isso você não suporta. A experiência superior também sabe a nossa condição de suportação para que a gente possa revisar e conhecer o que nós somos como identidade de história do que nós fizemos, ok? Então nada há encoberto que não haja de revelar-se. Então muitas pessoas pensam, isso aqui aconteceu há tanto tempo, eu quero apagar isso da minha mente. Não, às vezes a pessoa cometeu um grande mal, mesmo nessa encarnação. Não, eu quero apagar isso da minha mente. Não quero nem pensar nisso, porque se eu não pensar nisso, é como se não tivesse existido. Esse pensamento é justamente o que essa página vem combater. Ele não vai deixar de existir. Só porque você está se esforçando em não pensar nele, né? Então, recordemos assim o ensinamento vivo em nosso próprio passo, agindo na esfera particular, como quem vive à frente da multidão, porquanto os nossos mínimos movimentos, na soledade, na solidão ou na sombra, podem ser também trazidos ao campo da plena luz. Porque às vezes a gente está sozinho, ou está numa sombra, ou ninguém está vendo a gente. Ninguém vai me julgar, né? Ninguém vai me ver e tal. Eu posso fazer qualquer coisa aqui nas escondidas, porque não tem ninguém vendo. Como assim não tem ninguém vendo? Está registrado no seu perispírito. Está registrado no seu próprio perispírito. Não tem esse negócio de, porque alguém gravou, alguém filmou. Não, é pior ainda, está gravado em nós. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que agimos. Puxa vida, está acontecendo isso comigo, eu não mereço isso. A espiritualidade superior não merece? Durante o sono, hein? Por vezes nós somos lembrados, não merece? Olha o que você fez com Beltrano, Ciclano. Olha o que você fez com fulano, Beltrano. Puxa vida, não é que eu espiziei cada um deles? Só que eles não deixam a gente lembrar quando acorda. Às vezes a gente acorda com pequenos flashes. Alguém vindo querendo nos matar, alguém vindo nos perseguir, alguém não sei o que, fica naquela aflição, mas por vezes aquilo nem acontece durante o sono. Foi só lembranças.
de outras existências. Esse é o ponto capital. Então essa página deixa claro que não importa como estão agindo, deixando de agir, no sentido de achar que pode ser esquecido. Ah, eu fiz uma coisa, sabe? Mas não afetou ninguém, não fez mal a ninguém. Mas foi um errinho bobo, sabe? Eu fiquei quietinho lá no meio do nada e cometi esse pequeno erro. Mas ninguém viu, não fiz mal a ninguém, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, mas aquilo está gravado em você. Novamente eu vou citar rapidamente, um minutinho, eu vou citar rapidamente uma história uma história indiana, onde narra o momento em que a pessoa queria passar, né, ele era o responsável de um grupo de estudo, de meditação, tal, e uma teoria budista, viviam uma teoria budista, um templo budista. Então essa pessoa falou, tem que passar, uma pessoa tem que ficar responsável por esse templo, porque eu já estou bem idoso, eu estou para desencarnar. Então ele quer escolher uma pessoa para poder ser o responsável do templo. Aí o que ele faz? Olha só, vamos fazer o seguinte, temos que pintar o templo. O templo está todo mascado, arrebentado, todo sujo, todo escacetado, sem pintura, pintura descascando. Vocês têm que conseguir tinta para pintar o templo. Vão na rua e peçam dinheiro a todo mundo, todos os moradores da vizinhança, para pintar o templo. Eles voltaram, ninguém deu dinheiro para nada e muito menos deu tinta. Então faça o seguinte agora, vocês têm que ir roubar tinta. Vão na rua agora, dê o seu jeito, eu quero a tinta aqui. Quem conseguir voltar e pintar será o próximo, vai me substituir aqui nas tarefas. E aí ficou, mas ninguém pode ver vocês. Eles falaram isso, ninguém pode ver vocês. Todo mundo ficou se entreolhando, não entendendo aquela tarefa, né? A maioria foi, só ficou uma pessoa aguardando. Ele não entendeu, né? Ficou quieto lá, cabisbaixo, ficou até meio triste. Aí o mestre foi falar com ele: por quê? O que houve? Por que você está triste? Não, senhor, é que você falou que ninguém pode ver a gente, mas existe um problema, eu não vou conseguir fazer essa tarefa. Você me perdoe. Você disse que ninguém pode ver eu praticando esse mal, mas como é que eu vou executar essa tarefa? Não tem como. Aí o mestre perguntou: por que você está falando isso? Olha, se eu praticar essa tarefa, eu vou estar vendo o mal que eu estou fazendo. E talvez a minha visão conte mais do que a de terceiros. Então você me perdoe, eu não vou poder mais te servir nesse templo. Pronto, escolheu o substituto dele. Conseguiu escolher o substituto dele. Ele entendeu a lição de moral que era aquela tarefa. Não era para ninguém roubar tinta. Era para ele observar que tudo o que você faz tem um testemunho. Você mesmo. A sua própria consciência está em execução e promovendo as ações, seja através do pensamento ou seja através de atos. Então tudo fica descoberto. Tudo está descoberto. Não existe nada escondido sobre o nosso passado, sobre o nosso presente, muito menos sobre o futuro. E que sejam no futuro escolhas melhores, né, do que fizemos no passado. Ana, faz a prece pra gente, Ana. Ana? Ana deve estar com fone. Oi. Faz a prece pra gente, Ana. É porque aqui no computador às vezes o mouse não responde. Tudo bem, não tem problema Vamos não. lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para aprendermos um pouquinho, Senhor, de seus ensinamentos, do seu evangelho. Que nosso estudo de hoje possa ocorrer com harmonia e que nós tenhamos, Senhor, a mente aberta para compreendermos esses ensinamentos da mediunidade. Agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada, Jesus. Com esta prece, damos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na sua paz e harmonia. Que assim seja. Bem, vamos lá. Hoje tem um assunto, o assunto está fervendo. Hoje o assunto é fantástico. Talvez seja o capítulo, o trecho, né, do método que é extremamente complexo e agora vai falar da gente. Gente da gente. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá.
Aí vê se tá bom o tamanho da letra para vocês. Tudo bem aí o tamanho da letra? Tá bom, pra mim tá bom. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui o... Acho que é Ctrl Alt J. Ctrl Shift J, exibição. Shift Ctrl J. Vamos lá. Vamos ver se ficou melhor aqui. Tá melhor agora? Pra mim tá bom. Tá bom? Pra mim O tá tamanho da letra, né? Tu consegue ler tranquilo, né? Que tem gente que tá no celular, realmente a letra fica menorzinha. Então, nós estudamos em vários itens acima aspectos que Kardec destacou como aquelas pessoas que são um pouco mais endurecidas em aprender uma nova ciência, em aprender novos conhecimentos, especialmente os conhecimentos espiritualistas e mais especial ainda, o conhecimento espírita. Então esse capítulo do método, ele está falando de como nós depreendemos, né? Como nós absorvemos o conhecimento espírita e como nós explicamos e conversamos sobre esse conhecimento, né? Então, ele fez um caminho longo aqui para a gente, detalhando o pensamento e a estrutura sobre aquelas pessoas que se classificam como materialistas e até aqueles mais rígidos, né? Materialista sistemático, materialista por má vontade, porque é melhor assim, eu vivo no mundo material, eu quero obter vantagens pessoais. Se eu for uma pessoa realmente espiritualizada, cristã, né? Espírita cristã, eu vou ter que me desvencilhar de uma série de vícios e de uma série de impropérios que eu criei para minha vida e que no fundo a gente acaba não querendo, né, abandonar. Então, ele vai falar agora explicitamente daqueles que frequentam a casa espírita, que frequentam os estudos, que estão ali envolvidos e conhecidos, né? Que estão realmente participando. Então ele começa com os espíritas experimentadores, depois ele vai tratar dos espíritas imperfeitos, dos espíritas cristãos e dos espíritas exaltados. Não ficou, acho que ninguém fora dessa classificação. Então ele começa assim, o item 28. Entre os que se convenceram por um estudo... Eita, calma aí. Rapidinho, senão aqui vai ficar fora da tela. Eu não vou conseguir deixar assim. Só um minutinho, desculpa. Senão na filmagem, aqui na gravação da tela não vai funcionar, me perdoe. Se precisar, eu aumento um pouco mais a letra, tá bom? Só alguém falar se precisar. Porque estava cortando aqui a parcela que eu botei para gravar. Vamos lá. Entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se. Se convenceram do ensinamento espírita, especificamente sobre toda a identidade de conhecimento chamado espiritismo. Os que creem, pura e simplesmente, nas manifestações. Tem pessoas que acreditam só numa manifestação. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhes-emos de espíritas experimentadores. Os que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica. Então, essa pessoa aqui, que basicamente é um experimentador, é aquela pessoa que pergunta assim, vem cá, quem é o responsável daquela casa espírita? Acontece página disso? Lá entrega recado? Lá faz medicação? Lá a pessoa só quer o fenômeno. Tem reunião de materialização? Tem reunião de cura? Não, também não? Nossa, esse centro é fraco, hein? Diversas pessoas chegam a falar isso, acho muito engraçado. Nossa, esse centro é fraco, hein? Eu vou em um centro, cara, que faz de tudo. Falei, poxa, que bom, cara. Esses são chamados os espíritas experimentadores. Ele precisa vivenciar ali a experiência realmente mais tocante. Ele precisa ver espírito materializado. Ele precisa ver comunicações mediúnicas direcionadas a público. Reuniões mediúnicas abertas a público, praticamente um teatro. Eles são chamados espíritas experimentadores. São consumidores dessa participação, né, nos fenômenos.
Agora, existe um outro grupo que compreende quem? Quem compreendeu a parte filosófica, a filosófica da doutrina. Admiram a moral, daí decorrem, mas não a praticam. Então, se você admirou, compreendeu também a parte moral e não a praticam, você já está sendo classificado num certo nível de que espírita você é. Insignificante ou nula é a influência que eles exercem nos caracteres, ou seja, nas particularidades da pessoa. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. É engraçado que isso existe lá em cima, né? Quando ele está falando da parte de materialismo, o quanto materialista é a pessoa. Por isso que lá em cima tem que sempre focar. Não fica imaginando que ele está falando só de quem é materialista, que se declara como materialista, né? Porque, igualmente, tem pessoas que frequentam a casa espírita, lê o livro dos espíritos, lê o livro dos estuda pela 50ª vez o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, como se estivesse lendo uma fórmula, um formulário de como fazer um bolo. O sentimento dela não flexiona. O mundo íntimo dela não muda nada. A pessoa não se questiona em um minuto a si mesma, do ponto de vista filosófico. E do ponto de vista moral, sequer passa a fazer um balanço sobre a vida moral que a pessoa mesmo está levando em relação ao que está sendo apresentado. Então, o que ele está querendo dizer com isso? O avarento, que é o pão duro, mesquinho, continua a sê-lo. O orgulhoso, que é o arrogante, né, se conserva cheio de si. E o invejoso, que é o ganancioso, e o cioso, que é o ciumento, o olho grande, né, sempre hostis. A pessoa continua hostil. Ela não se enxerga, porque ela não quer fazer o exercício filosófico de questionar a si mesmo se aquelas regras morais de melhoria moral real está sendo realmente empregada em algum lugar, especialmente nela, claro. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Então, essa classificação ela não existe porque a gente possa se enxergar ali dentro e entender, peraí, eu não sou 100% assim. E não é isso que ele está falando. É que todos nós, quando nós adentramos em algum assunto, por exemplo, vamos supor que todo mundo aqui do grupo resolve entrar, todos nós juntos, em ginástica rítmica. Eu entro também, não tem problema não. Aí vamos lá em ginástica rítmica, vamos fazer tudo errado. Não tem problema nenhum. Você entrou para aprender. Você entrou para treinar. Então você sabe que você está no nível 0 de ginástica rítmica. Você quer chegar no nível 10. Então você consegue se enxergar. Peraí, aí passou um ano. Poxa, agora estou no nível 3. Eu já consigo fazer exercícios e movimentos do nível 3. E assim vai. Mas não é só do ponto de vista físico. Existe isso em matemática, em física, em química, sociologia, história, biologia. Em todas as áreas da atividade humana, nós entramos em algum momento, sem saber nada, e vamos crescendo naquela atividade. O mesmo com relação à parte moral. E igualmente com a parte filosófica. A pessoa tem que ter a capacidade de se questionar. Será que eu estou conseguindo perdoar mais? Será que eu estou agindo de forma bondosa? Será que todos os abismos e prédios gigantes que eu construí de egoísmo, de orgulho, de vaidade, eu consigo observar bem esses prédios que eu construí no meu mundo íntimo? Ou eles estão agindo por própria vontade e eu não percebo? Porque somos nós mesmos. São parcelas que nós não gostamos de enxergar. Né? Se você chegar numa plateia e perguntar, alguém aqui já foi invejado? Aí um monte de gente levanta a mão. E quem aqui já foi invejoso em algum momento? Ninguém levanta. É matematicamente impreciso as duas perguntas. Se um monte de gente diz que já foi invejado, e que ele está afirmando que existe um monte de invejosos. Mas como é que ele não se enxerga como invejoso? Inveja mesmo, né? O sentimento de inveja é quando você fica triste com a felicidade do outro, né? Então, muitas pessoas confundem inveja com o desejo de ser um grande pianista. Nossa, eu vi um grande pianista. Eu quero muito estudar para ser igual a esse pianista. Ou então eu vi a pessoa com um carro lindo. Eu quero muito obter um carro lindo igual ao dele. Isso não é inveja.
Ok? Então, inveja, o verdadeiro sentimento da inveja é o quê? Quando a gente fica triste com a felicidade do outro. Isso é inveja. Então, ele deixa claro, por vezes somos pão duro, mesquinhos, arrogantes, gananciosos, ciumentos. E há uma reação natural, né? Por exemplo, no ciumento e no olho grande, ele é hostil. Ele é hostil com as pessoas. Chega alguém perto, a pessoa maltrata o outro. Porque é um mecanismo de defesa. Mas a gente percebe isso em nós mesmos. Então, é esse o motivo que a caridade cristã ela não pode ser considerada só como uma máxima. O que é caridade cristã como o espírita entende? Não como as outras filosofias religiosas entendem. Como que o espírita entende? É como Jesus foi perguntado no livro dos Espíritos. Como Jesus compreendia a verdadeira caridade? Benevolência para com todos, indulgência, ou seja, tolerância com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Parece uma frase, plá, 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 a gente fica batendo, 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 mas a verdade é isso. Então, a gente não pode imaginar que isso é só uma bela máxima. A gente se matriculou nessa escola para adquirirmos o quê? Vivência, experiência nessas atividades e crescermos nessa atividade. Hoje somos 0,00,00001, né? Ralinho, a gente não sabe nada, não temos vivência e experiência nisso, mas queremos alcançar. Então, esses são os espíritas imperfeitos. Ele não busca analisar e tentar transformar o seu próprio mundo íntimo. E temos que lembrar, como o Kardec deixou bem claro, como se reconhece o verdadeiro espírita, aquele que já alcançou uma transformação moral e luta contra as suas más tendências. Né? Existe um elo perdido aí, que esse luta contra as más tendências, geralmente as pessoas falam primeiro. Não, peraí. Você tem que entender que tem que ter um tipo de transformação moral mínimo. Um mínimo. O mínimo é o quê? É transpirar a vida de maneira diferente. Isso é o mínimo. A gente não pode ficar com raiva das pessoas, com ódio do planeta. Nossa, choveu, que horrível. Vive naquele clima negacionista e crítico que tudo bom e nada presta. A gente não pode mais viver esse clima. Então, a verdadeira caridade cristã a gente já compreende. Ela não pode ser só uma bela máxima. Ela tem que estar ok em nossas vidas. E se não está em vivência contínua, em marcha contínua, nós somos os chamados espíritas imperfeitos. E ninguém entra na doutrina espírita já perfeito, né? Todos nós entramos já imperfeitos, é normal. Como qualquer outro lugar. Como é que você vai começar um grande curso de física quântica aplicada? Mas eu não sei nada de física quântica. Ué, mas o curso é para quem não conhece. Então você vai começar na aula 0, que é chamada preâmbulo ou introdução. Depois vai entrar na aula 1, na aula 2. Mas você vai ter que colocar aquele conhecimento em prática. Você vai ter que chegar em casa, fazer exercício, ler o livro-texto, porque o professor só citou uns trechos, mas falou, por favor, alunos, leiam, estudem. Então tem toda uma dinâmica, todo um esforço. Então quando a gente vai na casa espírita e estuda sobre a paciência, sobre a brandura, sobre a afabilidade, doçura, que são as consequências da benevolência, ela não é só estudar por estudar. Olha, eu ouvi falar sobre benevolência. Não, é como que você se torna uma pessoa benevolente. Para isso, no mínimo, a gente precisa de boa vontade e coragem. Em que momento? Em todos. Esse é o problema da benevolência. E como qualquer outra virtude que se assemelha ou que se emparelha diretamente para com os caracteres do homem de bem. Ele demanda de cada um de nós o quê? Um processo contínuo e continuado. Não é que eu vou ser um homem de bem só de manhã, sei lá, de 6 da manhã às 9 da manhã, pô, você foi uma pessoa tão bondosa, depois eu me estressei, não aguentei não, chutei o balde. Então não adiantou, não deu certo. A gente tem que manter esse esforço, manter essa coragem. Não conseguiu hoje, não tem problema nenhum. Amanhã eu tenho que tentar dilatar isso mais 10 minutos. Amanhã eu tenho que dilatar isso naquele problema que eu acho que eu nunca vou conseguir ser tolerante com aquela pessoa ou com aquela situação. Prosseguindo. Terceiro, os que não se contentam, ou seja, se satisfazem, né, com admirar a moral espírita, que a praticam e que
que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única, que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem, esforçando-se por fazer o bem e coibir, ou seja, impedir, proibir, né, seus maus pendores. A nível de pensamento, tá? Que ele tá relatando para todos nós. Então, as relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder, a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, olha que incrível. O espírita cristão, ele já assimilou, os que não se contentam, não se satisfazem só ficar admirando a moral espírita, que as praticam. A pessoa quer praticar, a pessoa pratica. Praticam e lhe aceitam todas as consequências. Porque tem gente que existe o chamado espírita secular, né? É um espírita particularista. Ele chega e fala, nossa, fulano fez isso. Olha, próxima encarnação vai acontecer isso com ele. Aí essa mesma pessoa faz a mesma coisa. Não, mas eu não fiz isso com essa intenção. Fulano deve ter feito com intenção ruim, eu fiz com intenção... A lei de justiça na cabeça da pessoa é particularista. Ela não está aceitando a consequência de um mau ato que ela agiu. Ela não acha que tem que ir lá e pedir perdão. Ela justifica o ato dela e não quer saber das consequências. Não, se a gente ofendeu, não importa se a gente tem consciência da ofensa, a gente tem que ir lá e pedir perdão. Temos que mostrar a nossa capacidade de nos humilhar e falar que estávamos errados. Porque essa é a verdadeira natureza íntima de um bom espírita. Ele tem consciência plena que ele está em desenvolvimento. Todos nós temos que ter essa consciência plena. Então, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso. Então ele vive aquela consciência. Peraí, eu não posso ficar preocupado em ser reconhecido socialmente, em escalar nas lógicas do planeta. Eu estou muito mais preocupado em escalar na lógica de Deus, em termos de libertação real, de crescimento moral realmente significativo e expressivo. Eu não quero continuar prisioneiro de mim mesmo. Se eu reencarnar até num lugar onde não tem um contato com o espiritismo, que eu possa exatamente exercer as minhas virtudes e as minhas qualidades com total direção ao verdadeiro norte, que foi o que Jesus apontou. Então, ele está sempre preocupado em se elevar na hierarquia do mundo dos espíritos. Ele tem realmente esse objetivo. Ele reencarna na Terra com o objetivo de realmente se alavancar. Peraí, não quero mais ficar prisioneiro aqui. Então, entre assumir uma grande posição de destaque no mundo, que tem grandes chances de acidente, né? Grandes chances da pessoa se complicar na encarnação, o que a pessoa prefere? Reencarnar, às vezes, num lar humilde. Ter posições humildes. Mas aonde ele está, além de correr menos risco, ele faz o quê? Ele tem uma liberdade maior de exercer o amor, de exercer o perdão, de exercer a tolerância, de ser um fator positivo na vida de quem o cerca. Porque ele não precisa vestir uma roupa especial, uma indumentária do mundo material que só engana e ilude, né? Então, igualmente, ele está sempre se esforçando. Como que eu posso fazer o bem? Né? E impedir o mal que ainda tem dentro de mim? Né? Porque a gente tem essa mania de não observar e não se esforçar nesse quadro que Jesus deixou claro. Jesus veio trazer a espada. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Então, quando a gente percebe que existe um conflito natural dentro de cada um de nós, a gente quer pegar essa espada e deixar um ponto final. Peraí, acabou. Eu não quero mais falar mal das pessoas. Eu não quero mais pensar o mal do próximo.
Eu quero sempre ver a visão mais carinhosa, mais humanista, mais caridosa, no sentido de benevolência, indulgência e perdão. E as relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutre preserva de pensar em praticar o mal. Sempre é tranquilo viver perto de uma pessoa dessa. A pessoa nunca vai pensar mal de você. Você pode derrubar uma coisa em cima dele, jogar água fervendo em cima dele sem querer. A pessoa não vai te brigar com você e não vai jogar água fervendo de volta em cima de você, porque ele vai reconhecer que foi um acidente. E mesmo observando que você quis maltratar ele, ele sabe que foi um impulso de ignorância, mas não um impulso de maldade plena. Ele transpira uma vida muito mais livre e liberta de achar que ele tem que ser o justiceiro de Deus. Ao contrário, ele quer estar submetido à justiça de Deus e executar todo o bem que está ao seu alcance. Então a caridade é em tudo a regra de proceder, que eles obedecem. E esse é o verdadeiro espírita. Ou melhor, os chamados espírita cristãos. Então, o cristianismo, que o espiritismo veio trazer, revelar, um espiritismo redivivo, como algumas pessoas gostam de chamar, na verdade é o cristianismo mais puro, o cristianismo primitivo, digamos assim, é aquele que se esfola pelo outro, se esfola pelo próximo, sempre. Ah, mas e a minha felicidade? A minha felicidade é se esfolar pelo próximo. É uma mudança radical de pensamento de todos nós. Esse espírita cristão ou o verdadeiro espírita, como ele está classificando aqui, né? Pessoal, eu preciso mudar aqui rapidinho o link, tá ok? Da reunião, porque falta 1 minuto. Eu vou parar aqui, eu vou mandar o link para vocês de novo, a gente volta comentando aqui sobre vocês comentando, né, a respeito, tá ok? Então eu vou parar aqui, vou iniciar uma nova e vou mandar o link para vocês. Pera aí. Tchau, tchau. Não se engane. Todos nós. Essa é o grande momento, né? Esse é o grande momento quando a gente observa como Kardec enxergava o espírita cristão ou realmente o cristianismo primitivo, né? Ele realmente quer viver essa moral espírita. Porque a moral espírita é a moral cristã. Mas sem aquelas intervenções dessa moral ligadas à estrutura material, né? As diversas formas que foram materializando a chamada religião, a estrutura religiosa. Então, tirando tudo isso e deixando só a moral realmente, e deixando claramente a parte filosófica da doutrina, o que é a parte filosófica? Você se questiona. Pô, aconteceu tal situação assim na minha vida. Eu escolhi falar e reagir dessa maneira. Pô, será que foi a melhor maneira que eu falei? Será que eu deixei minha emoção, porque eu estava contrariado com aquela situação, não estava gostando daquele formato, da situação como estava, e eu esbravejei, eu fiquei zangado? Será que a gente se reconhece? Quais são os assuntos que a gente fica zangado? Quais são os assuntos que nos tiram os nervos, como nos tiram do prumo do nervo, né? Eu fico pensando que a coisa nem foi comigo e a pessoa nem se sentiu ofendida aí, implicância, né, da minha parte, né? Não faz sentido. Então, mas aí quando você vai estudando isso aqui, você toma um susto, porque às vezes a gente não fala nada, né? Porque tem pessoas, é quase um sociopata, né? Você briga com a pessoa tá lá assim, ó, quieta, em silêncio, mas você não sabe o que ela tá pensando, não. Depois tá imaginando, poxa, só pensando bobagem, imaginando bobagem, desejando mal do outro. Não, fulano é uma pessoa muito boa, nunca vi fulano falar mal de ninguém. Eu sei, mas de repente a pessoa pensou mal da outra a níveis quase que físicos. Imaginando como esquartejar a pessoa, arrancar a cabeça dela, tacar fogo no resto do corpo. Tem pessoas que ficam imaginando essas coisas. Só que quando você está imaginando isso, você está criando na sua estrutura mental esses objetos. Poxa, queria tanto que fulano fosse atropelado. Aí fica imaginando, puxa, um ônibus pegando ele, passando por cima. Que maravilha. Odeio fulano. Mas a pessoa não sabe que quando ela está imaginando isso tudo, ela está criando isso
de uma forma, está plasmando isso, plasmando fisicamente isso. Mais para frente vamos estudar em detalhes esse problema, como a gravidade é tão absurda sobre isso, que nós não entendemos ainda o poder que nos foi consolidado do ponto de vista do pensamento. Esse chamado pensamento contínuo, ele interage em níveis no perispírito, na semimatéria, só que ele age de maneira extremamente complexa. Por exemplo, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas na série André Luiz, nós vamos citar isso também, narra um caso de uma médium que estava numa situação difícil, ela estava muito zangada, e a pessoa vai animando, né, um sentimento de contrariedade, de raiva, de angústia, e de tal maneira ficou tanto tempo com aquele sentimento, manipulou tantas energias, que ela criou do lado dela um pequeno ser, um pequeno monstrinho. E o fluido vital dela animava aquele monstrinho, que não só fazia mal a ela, como a terceiros. Olha que doideira, cara. É absurdo. Nós participamos do processo da criação de uma maneira que a gente não compreende o perigo que é. O nosso pensamento não pode ficar livre no mundo. Mas tem hora que eu fico tão zangado, tanta raiva, senta e faz uma prece. Busca reequilibrar o seu centro de energias e especificamente a sua consciência. Busca reequilibrar, pela razão, eu não quero mais agir assim, pensar assim. Então, se eu não estou conseguindo, vai e pede forças. Deus, me ajude. Jesus, dá a mãozinha aí para mim. Eu não estou conseguindo. Nessa situação, eu não estou conseguindo. Aí, durante a prece, né, aquela afirmação, puxa, eu estou tão mal ainda, não consigo lidar com isso. Me ajude, por favor. Quero aprender a perdoar. Quero aprender a fazer o bem até quem eu estou observando e classificando como uma pessoa má. Aquela outra pessoa ali é uma criação de Deus. É a obra divina. E eu quero poder amar aquela pessoa do mesmo jeito que Jesus ama. Então, às vezes, é importante a gente jogar com o nosso maior forte. Sabe qual é a nossa maior fortaleza? A ignorância. Porque é a pura verdade. A gente não tem experiência em como agir o bem, agir no bem, em qualquer circunstância. Quem fala isso está mentindo. Eu vivo uma paz total. Até alguém pisar no calo dele. Eu vivo numa situação, olha, não tenho tristeza. Até alguém apertar o parafuso errado dele. Aí ferrou, a pessoa pula. Ou dela, né? A pessoa pula. Entendeu? Então, Zé, sim. Até na semana passada, pesquisando sobre essa questão do ser humano complicado, né? Que Deus põe no nosso caminho. Tem uma fala de Emmanuel que é bem assim, falando que eles não são apenas nossos irmãos, são convidados de Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejo, carinho e consideração o Divino Mestre em pequeninos gestos de amor. Eu achei tão interessante essa fala de Emmanuel, né? Sim. Por quê? Porque tem gente que acredita o seguinte, nossa, tem um espírito que me persegue durante anos, por que Deus está deixando ele acessar o meu mundo íntimo? Eu fico perturbado, eu passo mal, nossa, como Deus me esqueceu. Não, mas Deus permitiu que aquele espírito que você classifica, e na doutrina espírita, por vezes classifica o ato, né? Classifica o ato como obsessor, o ato como princípio de obsessão. A pessoa quer realmente te fazer o mal. A pessoa tem as justificativas dela. O porquê que a espiritualidade superior permite é um processo educativo e de amor. É estranho porque a gente não consegue enxergar isso vivenciando o problema. Mas no fundo, é um aspecto de amor. Imagina que você está cavando a terra. Imagina que você está com uma enxada cavando a terra. Aí toda vez que chega uma pedra, você senta a enxada na pedra. Aí você quebra uma enxada, quebra a segunda, quebra a terceira. Aí alguém vem, toma a mão da sua enxada e fala, você não pode fazer assim. Você está fazendo errado. Você está tudo errado, você está fazendo. Quando você achar uma pedra, você não pode bater com toda a força na pedra. Vai quebrar o metal da enxada. Haja aço. Né? Você não entendeu que o aço fratura? Você não entendeu que o aço se desgasta?
Você vai destruir 30 mil enxadas. Você precisa aprender como usar a ferramenta. Então, a mesma coisa com relação a esses irmãos. Quem vai nos educar melhor, nos apontar as faltas que nós cometemos e, por vezes, voltamos a repetir, se não aquela vítima que foi o vitimado? Né? Quem é melhor, nesse cenário que eu acabei de contar, quem é melhor para explicar? A enxada ou a pessoa que tomou da nossa mão? A enxada. A enxada, tudo bem que é um ser inanimado, não fala, mas imagina que fosse um ser vivo que sofreu a nossa ação. Vai melhor educar a gente. Olha, você é assim, você é assado, você age isso, você faz assim, você faz assado. Mas é um processo de melhoria, de descobrimento. Olha, acorda, desperta. Porque as pessoas que te amam, que te cercam, que te toleram, não vão nunca falar assim com você. Não vão nunca listar uma série de impropérios que você pensa, que você fala, diretamente para você. Então a espiritualidade superior permite. Nem sempre, Tosélio, às vezes sim. Oi? Não ouvi o que você falou. Nem sempre, às vezes sim. Às vezes provoca você, fala assim. Eu não entendi em que sentido. Explica para mim, por favor. Não, você falou que as pessoas que convivem com você não vai falar. Eu acho que é mais fácil esses falarem. Não, mas acontece o seguinte, esses que convivem não sabem como está o seu pensamento. Ele não conhece o seu pensamento. Ele não sabe quem você realmente é. As pessoas com quem você convive hoje, que eu convivo hoje, não sabem quem eu fui. Não sabem as loucuras que eu já fiz nesse planeta. Entendeu? Nesse sentido que eu tô falando no sentido mais amplo. Porque tem algumas pessoas que são assim. Vamos falar de um caso doméstico. Como você mesmo comentou. Você teve uma irritação com alguma coisa, a pessoa pega e fala com desdém e de forma até deselegante. Poxa, você não é uma pessoa tão bondosa, você não estuda tanto sobre a bondade, por que você está sendo bondosa agora? Só que isso, ela não está vendo realmente o seu mundo íntimo. Na verdade, ela não está vendo. Ela não sabe que de repente você está chateado com alguma coisa, que você de repente está, sei lá, cansada, que você tem todo um conjunto de outros cenários que já aportaram no seu coração e que dominam o seu quadro de sentimentos. A pessoa não sabe disso. E aí a pessoa acha que conviver é o triunfo da briga, da confusão. Alguém tem que triunfar. Mas, na verdade, manutenção da paz no lar é muito mais complexo do que isso. Então você fala muito bem, você está certa. Durante, às vezes, a convivência do lar, um aponta erros do outro. Mas, assim, são os mínimos. É arestas. Tipo, nem arranha, gente. Eu tô falando de coisas mais graves. Olha, fulana, com relação a tal assunto, eu sei que no fundo você pensa assim, você imagina assim. A pessoa nos conhece profundamente. Sabe que às vezes nós erramos com ela, numa dada encarnação, por motivos graves de orgulho. Vamos contar aqui então um caso neutro. Que a pessoa já botou a vida dela em público, então a gente pode falar da vida do outro. Quem mandou botar em público? Divaldo Franco. Quando o Divaldo, né, tem aquele irmãozinho lá perseguindo ele, né? Que eles chamavam de máscara de ferro. Mas por que aquele irmãozinho estava atrás dele? Vocês lembram por que ele estava atrás dele? Numa época passada, o que ele fez? Né? Foi descoberto, né? A gente acha que nunca é descoberto. Ele induziu essa pessoa que ele queria assassinar, induziu ele a entrar num quarto, num certo castelo, onde quando ele fosse abrir a porta, era um precipício. Então ele queria matar aquela pessoa, mas não tinha coragem de chegar lá e pegar a pessoa pelo pescoço e matar, né? São poucas pessoas que têm esse tipo de frieza. São até chamados de psicopata, enfim. Mas ele não tinha essa coragem, não quis mandar ninguém, mas criou todo um estratagema para quê? Para assassinar aquela pessoa. Porque ele queria poder num certo movimento clerical e aquela pessoa seria um opositor. Então, lá no fundo da alma nossa, aquela experiência, ela existe. O que eu estou querendo dizer com isso? Se estivéssemos no mesmo cenário de disputa de poder, acreditando como nós vivíamos e acreditávamos, sem fazer nenhum julgamento de moral, nem de bem nem de mal, e nós queremos só o poder pelo poder, né? Tem um pensamento fixo, eu quero alcançar o poder.
custe a quem custar, nós iríamos executar a ação exatamente igual. É disso que ele está falando aqui, entendeu? O que está estrutural dentro de cada um de nós? Já viu aquela pessoa assim? Por exemplo, se você treina luta durante muito tempo, está treinando luta durante muito tempo, é muito perigoso alguém vir por trás brincando e agarrar o pescoço da pessoa. Se é, por exemplo, um judoca, e a pessoa faz isso num judoca, a pessoa que fez isso é quase que um suicida. Porque o instinto dele, o reflexo vai ser o quê? Virar e jogar a pessoa de testa no chão. É automático. Agarrou pelas costas, vai virar a pessoa. Agarrei com muita força, a pessoa vai reagir abruptamente. Então, quais são os reflexos voluntários de convivência que nós temos? Né? Se desenharmos um certo cenário, qual vai ser o nosso reflexo? É essa parte construtiva, construída, edificada dentro de cada um de nós, que a Ana estava comentando. Que por vezes aquele que nos acusa nos conhece em muito mais profundidade. Ele sabe que em outros exemplos de, por exemplo, disputa de poder, você imaginou como prejudicar fulano, como fazer comentários com terceiros ou com quartas pessoas, com algumas pessoas, para deixar outra pessoa mal e você bem. Entendeu? Só mudou a estratégia, mas o desejo de executar o mal de uma maneira menos direta, ela persiste. Então o que aconteceu? Quando que esse irmãozinho, que se denominava Máscara de Ferro, resolveu recuar, no caso de Divaldo? Quando chegou o espírito da mãe dele, do espírito da Máscara de Ferro, né? Que eles chamam, denominado Máscara de Ferro, quando o espírito da mãezinha dele apareceu lá e ele acolheu. Era uma criança sem mãe, sem pai, foi largada lá na porta, mas era a mãezinha dele. E ele acolheu com todo amor e carinho, disse que ia cuidar dela até o último suspiro da vida dele. Mas como você perseguir uma pessoa dessa assim? Porque você não conhece esse outro lado dessa pessoa. Você conhece o lado, você cria, né, uma imagem que a pessoa só tem um lado negativo. Mas é essa imagem que reconstruiu a imagem dele. Então Deus nos permite que esses irmãos, atente, olha só, quando é disputa de poder realmente, né, poder numa instituição, ou poder seja clerical, seja poder numa empresa. Hoje em dia é certo, você quer ser CEO de uma empresa? Você quer ser o presidente de qualquer empresa? Primeira coisa, você tem que provar que você é capaz de passar por cima dos outros. Criar intrigas, criar problemas, causar impropérios. Você nem o RH, nenhum RH de empresa, nenhum setor de recursos humanos de uma empresa vai evoluir você na empresa pelas suas virtudes morais. Não existe isso. Nenhuma empresa faz isso. Ela precisa absorver e usar a sua capacidade de maltratar, o seu ódio. Que tipo de sacrifício? Você basicamente vira um capitão do mato para os sócios da empresa, para os acionistas. Os acionistas têm 1 bilhão. Ele quer chegar a 2. O que ele quer de você? Que você chicoteie todo mundo, faça a pessoa que trabalha e produz X, produza 10X. Esse é o seu objetivo. Não pode colocar uma pessoa para ser presidente de uma empresa que ele está pensando em fraternidade, em carinho, em amor, em perdão. A pessoa errou um processo. Perdoa ele, né? Acontece. Não, demite, bota outro. Começa outra carteira assinada do zero. Paga menos tributos. Existe um ciclo para isso. Então tudo isso é calculado. Mas então você quer dizer então que a estrutura do planeta ela tem uma maldade intrínseca? Tem uma maldade intrínseca, sim, mas que nós gostamos de participar. É aí que chega o momento da filosofia, da história toda. A gente gosta de participar. Você quer ser CEO por quê? Porque você quer ter poder. Então você tem que observar. Eu estou querendo ser presidente da empresa por quê? Porque eu quero ter poder. Eu gosto de poder. Então a gente tem que se reconhecer nesses cenários. E entender como que nós sentimos diversas situações da vida. Então, a doutrina espírita não dá colher de chá para isso. Ela sempre pega pesada, essa parte filosófica.
Por que essa filosofia? Porque você começa a questionar o seu objetivo de vida. Peraí, qual é o meu objetivo de vida? Evoluir moralmente, em sabedoria, em amor? Ou ficar me atritando com um monte de gente na face da terra, prejudicando um monte de gente, para que eu tenha a sensação de poder, para que eu tenha a sensação de dinheiro, para que eu viva sensações? É esse o grande dilema que a gente vive no mundo. E o Espiritismo já deixou claro até como que ocorre a evolução de todos nós. O que nós vamos nos tornar quando chegarmos o dia, ó, acabou. Ana, é o seu último dia de encarnação. O que Ana se tornou? Ana se tornou o quê? Um espírito que bem-aventurado. Rica. Se tornou um espírito bem-aventurado. Ela já vivencia todas as bem-aventuranças sem revolta, começando pela primeira. Bem-aventurados os aflitos. Ela já entende a aflição e vive com total tranquilidade. Manda mais aflição. Eu mato no peito, resolve isso aí tudo. Compreender, já vou sair compreendendo por que eu não sou rica. Entende? Então, o processo é complexo. Então, nós não nos conhecemos ainda em profundidade, né? Essa é a verdade. Como que estaríamos? Porque a gente fala assim, ó, olha lá aquele político é assim, é assado. Mas se você tivesse reencarnado na família dele, desde criança, com aquele pai e aquela mãe que ele teve, com aqueles avós, tios, todo mundo perturbado e alucinado por poder e dinheiro, você acha que você estaria fazendo alguma coisa diferente dele? Você tem certeza? Você quer passar por essa experiência? Porque Deus pode te arrumar uma dessa. Aí você reencarna lá. Aí você quer se provar. Eu sou resistente. Eu não vou sucumbir a esse tipo de coisa. E aí acontece o que aconteceu, né? Acontece o caos total. Grandes figuras da história da humanidade passaram por isso. Napoleão Bonaparte, ele veio com a missão de ajudar a reestruturar a Europa, a reequilibrar a Europa. Olha a loucura que ele começou a fazer. Ficou doido, subiu a cabeça e começou a fazer um monte de coisas alucinadas, que com certeza não havia plano nenhum para isso. Então nós temos que entender nesse cenário o quanto que é difícil vivenciar a parte filosófica e a parte moral. Porque quando nós somos instruídos sobre a parte moral, peraí, eu já sei o que é benevolência. Eu já sei o que é praticar o bem e o que é praticar o mal. Ao falar, ao agir e até ao pensar. Aí chega a parte filosófica. Peraí, eu estou agindo bem? Eu estou fazendo realmente o bem? Eu estou realmente tentando amar o próximo? Eu estou realmente me colocando no lugar do outro e desejando o melhor para o próximo e o menor para mim? Esse é o grande dilema, que é viver o espírito cristão. É muito pesado. Então, não se enganem que a gente vai levar ainda mais umas 1.000, 3.000, ou, 18.000 encarnações para refinar esse quadro, porque é muito complexo. Ninguém senta, por exemplo, num curso de pintura, né, quer estudar sobre pintura. É um ótimo desenhista. E aí sai de lá... Não sai de lá um excelente pintor, leva anos. Eu ia comentar sobre essa questão desse item 3, porque esse espírita cristão ainda não tem, né? Claro que não. Você só vai ver esse traço, por exemplo, em Chico Xavier. Não, você vai observar diversos desses traços, você vai observar em Chico Xavier. Né? Todas as pessoas falam isso, que quando vão na casa dele, visita o quarto onde ele vivia, o quarto tem 1,20 m de largura, basicamente só cabia a cama e uma pequena travessinha de cabeceira. Eu fui ver. Então, quem foi lá ver por que a pessoa... Exato, por que a pessoa se sente constrangida? Porque a pessoa pensa o seguinte, caramba, como é que eu ia viver aqui? Porque às vezes a pessoa tem um quarto 3x3, ou então, 2x3, e tá reclamando. E o cara vivia num cubículo que era baixo, era 1 metro quadrado, 1 ponto alguma coisa, 1,3 metro quadrado. Entendeu? Vivia uma vida extremamente simples. E era feliz, contente, nada daquilo abatia ele. O que a gente observa quando o espírito ele se completa na encarnação e não precisa mais reencarnar? Ele se tornou o quê? Um espírito bem-aventurado. O que significa ser um espírito bem-aventurado? Não é ser um espírito de luz, não.
toda essa complexidade do planeta, nada aqui causa temor, tristeza, angústia, raiva. Não cria esses sentimentos. Só o único sentimento que cria nele. Ele vê um problema, ele pensa, eu tenho que servir e amar mais. Ele vê um outro problema, eu tenho que servir e amar mais. Se Deus me colocou diante desse outra situação, Ele quer que eu sirva e ame ainda mais. Então, muda, na verdade, o nosso mundo interior. Fica reclamando, né? Muda, exatamente. Muda o nosso mundo A gente interior. ainda fica reclamando de tudo. Exatamente, a gente para de reclamar de tudo. Quando a gente chega nesse nível, não tem mais reclamação. Você vive em total harmonia entre você e o Pai. Em relação a esse planeta. Lógico que a gente vai ter que excursionar em outros planetas. Não se engane. Só no nosso sistema solar, Júpiter é muito superior à Terra, espiritualmente falando. Até Marte é superior à Terra. Então, por vezes, observamos diversas pessoas, né, grandes pensadores hoje em dia na Terra, querendo entrar lá e colonizar Marte. Pô, vamos criar uma atmosfera artificial explodindo os polos e um monte de coisa doida que a pessoa fica pensando. Mas a pessoa não conseguiu suplantar o educandário daqui. Ele não conseguiu aprender a perdoar qualquer tipo de situação, ele não conseguiu tolerar as imperfeições alheias e fazer o bem para que aquelas imperfeições que ele está vendo sejam desconstruídas com a linha do tempo. E com a linha... Mas aí, Sim. eu vou perguntar. Esses 3 itens aqui, né, que Kardec botou, foi para nos deixar mais deprimidos? Não. Por que ele botou esses 3 itens? Então, imagina que você... Os 4 itens. Imagine o seguinte, eu tenho que treinar você para a guerra. Imagina que eu tenho que treinar você para a guerra. Como é que você acha que vai ser o treinamento? Vou ter que treinar você primeiro sem nenhuma arma. Você tem que saber se defender e atacar somente com as mãos. Depois tem que treinar você com faca. Depois tem que treinar você com armamento. Treinar sobrevivência. Quebrar você por dentro para você fazer o quê? Suportar situações adversas. 24 horas sem dormir. Passar a noite numa lama, num buraco, acordado. Não é uma situação adversa, você pensa assim, nenhum ser humano sobreviveria a isso. Nenhum ser humano poderia chegar nessa condição. Ué, chega. E pior que chega. Tem pessoas que eu conheço que ficam 36 horas sem dormir. Então a pessoa chega, até passa os limites. Aí você pensa assim, ué, se ele consegue fazer um esforço tão grande, que é para algo, que é para um intento, que é de guerra, imagina se ele pegar esse mesmo esforço, essa mesma coragem, essa mesma capacidade e aplicar para as leis morais. É isso que é o grande problema. O grande problema é isso. Nós gostamos de ficar anestesiados e ficar vivendo a vida da Terra como se nós fôssemos um barco à deriva, sem remo. Ah, eu vou remar para esse norte? Vai que não é esse norte. Tá todo mundo seguindo a correnteza. Eu vou seguir a correnteza também. Nós vivemos assim. Nós adotamos essa filosofia de vida. Nós temos que parar de nos enganar. Por isso que ele começou Por isso que é tão importante esse estudo, né? Sim, porque ele começou com os materialistas, por quê? Para mostrar que até nos materialistas nós temos traços de materialistas. Tem certas coisas que a gente não acredita. Olha, se você ficar falando isso, pensando mal de Beltrano, de Ciclano, você vai fazer mal para o seu mundo íntimo e você cria um ambiente ruim para você mesmo, para o seu mundo íntimo. Aí a pessoa fala, mas eu não acredito nisso. Eu acho que o que eu falo não tem problema nenhum. Ué, a pessoa não consegue acreditar num preceito espírita. Como é que você entendeu? Você não pode pegar a parte como um todo. Senão a gente vai viver sempre essa coisa meio esquisita. A gente quer sempre moldar. A gente fica querendo sempre moldar a dinâmica do planeta e a dinâmica do que está ao nosso derredor ao nosso critério. E nunca vamos querer usar, por exemplo, o critério de Deus. O critério que foi o Evangelho vivo, que foi a presença de Jesus na Terra.
Nós ainda não entendemos quem é Jesus em sua totalidade e nem podemos ainda entender. Iria nos humilhar profundamente. Mas tem uma coisa que ficou marcante, que Jesus deixou claro. Como é que eu posso ensinar eles a nadar se eu estou numa ilha reservada e eu só grito, bate o braço, bate a perna? Não, ele vai lá no fundo, entra com a gente dentro da água e fala, é assim que nada, ó. E para lá que está a ilha, vamos juntos, eu estou do teu lado. Eu não vou te desamparar em momento nenhum. Se o seu braço ficar cansado, se apoia no meu. Então, mas ele não pode nadar por a gente. Jesus nunca vai nadar por a gente, pela nossa própria pessoa. Ele não pode chegar e falar assim, eu vou fazer o bem por você. Não tem como isso. É uma experiência que nós temos que desenvolver. Agora, se a gente já sabe, por exemplo, se eu falar para todo mundo aqui, olha, vamos ganhar $1 bilhão cada um se realizarmos tal tarefa. Pode ser uma tarefa quase que impossível. Você vai ver um monte de gente se lascando, se esfolando para conseguir completar a tarefa e pegar $1 bilhão. Ou seja, então não é questão de vontade, é questão do objeto final, então. Capacidade nós temos. Então, quando a espiritualidade superior organizou tudo isso, o que ele imaginou? Olha, esses espíritos que estão agora na Terra já têm capacidade de compreender as leis morais, já têm capacidade de vivenciá-las e se questionar filosoficamente. Eu estou vivendo, estou agindo de forma benevolente? Eu estou agindo de forma indulgente? Ou seja, eu estou sendo tolerante com os erros dos outros? Ou eu vivo criticando, maltratando, espizinhando e querendo me tornar o justiceiro da galáxia? Porque você pega a quantidade de filmes que tem na Terra é impressionante. Só tem filme para você falando, seja um vingador, seja um justiceiro, derrame sangue, faça isso, maltrate, puna, engane, só mostrando os elos altamente prejudiciais. E como que você se sente quando vê o filme? Você grita, isso mesmo, faz pior? Ou você pensa, puxa vida, se naquele momento ele tivesse perdoado, puxa vida, se naquele momento ele tivesse tolerado a imperfeição do outro e não tivesse agido assim, não tivesse dado guarida para esse tipo de sentimento, mesmo hoje, nós estamos tendo a capacidade de vivenciar histórias diferentes por filme, por séries, não importa se esteja assistindo. Tenta aplicar a filosofia cristã dentro do filme. Poxa, a pessoa escolheu falar daquele jeito com aquela pessoa. Ia lá, ele podia ter perdoado, ele podia ter praticado o bem, mas resolveu praticar o mal. Ele podia ter dividido um pouquinho de recurso com aquela pessoa, para a pessoa não precisar ficar mendigando na rua. Ele podia ter estimulado aquela pessoa a conseguir um melhor trabalho. Ele podia ter dividido o talento dela, que ela aprendeu num certo curso, sabia fazer uma certa atividade, mas não quis ensinar para ninguém. Vocês conhecem a história do Stradivarius? O violino mais caro da face da Terra. Stradivarius, as ferramentas que ele utilizava para fazer o violino que ele fazia, ele destruiu e escondeu. Ninguém mais sabe construir um Stradivarius. O que adianta ter construído então? Foi um trabalho inútil. Ah, mas aí ficou a glória com o nome dele. Foi uma glória inútil. A verdadeira glória era o seguinte, vou espalhar esse conhecimento para todos os campos da Terra. E todos vão ter a capacidade e a condição de ter um violino de altíssima qualidade por um baixíssimo custo. Mas é a pessoa que não é mais egoísta. Quem conhece aqui a história do Taj Mahal, na Índia? Nossa, aquele prédio lindo, né? Que o cara, aquele sheik, né, construiu para a esposa. Nossa, lindo. Mas conhece verdadeiramente a história do Taj Mahal? O Taj Mahal tem a assinatura de mais de 100 pessoas que eram que construíram o Taj Mahal. Deixaram assinaturas escondidas em alguns lugares. Então, pessoas com habilidades incríveis. O que ele mandou fazer com essas pessoas? Ele chegou para o exército dele e falou assim, pega todos eles, corta as mãos de cada um. As 2 mãos. Porque eu não quero depois que eles construam outro Taj Mahal. Que loucura, cara. Olha que loucura. Então, basicamente, aquela arte que está lá é uma arte perdida.
Porque aqueles que lá estiveram não puderam treinar e ensinar aquela capacidade para outras pessoas, porque eles tiveram as mãos cortadas. Aí você fica pensando assim, o cara era louco. O cara devia estimular que essas pessoas tivessem alunos, que se espalhasse aquele conhecimento, aquela capacidade. Então o que reinou foi o egoísmo. Então temos que entender no nosso dia a dia o que nós estamos escolhendo que tem a ver com o egoísmo. Porque isso acontece até em empresas. A pessoa fez um curso. Aí no ano seguinte, no ano calendário seguinte, as outras pessoas não puderam fazer aquele curso. A pessoa acha o quê? Que aquele conhecimento é dele. A gente tem a impressão que nós nos formamos numa profissão que é pra gente. É pro nosso desfruto. Nós seguimos a filosofia de vida o quê? Materialista. Aí de repente você está estudando Espiritismo, pega uma página de abertura de Emmanuel, e Emmanuel fala, não, tudo que você aprende e desenvolve na Terra, inclusive a sua fé, é para exercer para o próximo. É para você aprender e dilatar para o próximo. Se ficou somente com você, ou você só contou só para um ou dois, você ainda não conseguiu desmembrar e desvendar a verdadeira natureza que Jesus veio exemplificar. Tudo é para todos. Nada é nosso, tudo é de Deus. Nosso corpo físico vai ser consumido pela terra. Vai acabar. Nossa identidade vai deixar de existir. Tudo vai deixar de existir que a gente conhecia. Não, mas essa profissão foi eu que exerci, foi eu que aprendi, mas daqui a 10 mil anos não existe mais essa profissão. Ela vai deixar de existir. O que existiu foi a experiência. Como que você viveu essa experiência? De uma maneira benevolente, sem egoísmo, com bondade, com amor, com carinho, ou pensando só em você mesmo? Porque essas reflexões é a filosofia cristã. E essa parte da filosofia todo mundo foge. Todo mundo só quer absorver o seguinte, existe a benevolência, existe a indulgência, existe o perdão, existe fazer o bem. Nossa, conheço a história de Cristo, né? Ele fez isso, fez aquilo. Mas chega um momento que a gente fica se perguntando, e aí? E daí? Uma pressa, hein? Temos que fazer a nossa parte, que é a parte filosófica. Mas o que eu estou fazendo no meu dia a dia? O que eu fiz ontem e eu quero fazer hoje melhor do que eu fiz anteontem? É esse o grande dilema que nós temos que vivenciar, né? Então, por isso, quando ele fala do espírito cristão, o cristianismo verdadeiro, ele fala que não é só admirar a moral espírita, ele pratica e aceita as consequências de quando a gente não tem um bom desempenho, né? Igualmente. Então vamos lá, vamos para a prece final. Eu vou fazer... Esse estudo é bem complexo, né, Toseli? A gente, assim, Muito. necessita até de mais horas, né? 1h30 é pouco, entendeu? 1 hora é pouco, 2 horas é pouco. Desculpa aí. Vai continuar no quarto? Paramos no quarto, Paramos né? no quarto. Fechamos o terceiro, né? Vamos pro quarto, que são os espíritas exaltados. Vamos entender quem é o espírita exaltado. Então já passamos pelo espírita experimentador, né? Ele só está atrás do fenômeno, atrás de passe, água fluidificada, e ele não está preocupado em ter uma transformação moral. O espírita imperfeito, isso a gente conhece. E o espírita cristão, né? Que é o verdadeiro espírita, ou aquele que está vivenciando o espiritismo, o cristianismo redivivo, né? O cristianismo antigo. E vamos entrar no quarto, que vai ser, então, os espíritas exaltados, né? Mudar, hein? E depois, no final, quando fecharmos os espíritos exaltados, temos que fazer aquela reflexão. Por que ficou esse formato num livro dos médiuns? Por que ele está tão preocupado que a gente está fazendo fora da mesa mediúnica? Porque é isso. É muito conhecimento, né? É muito conteúdo. Exatamente. Por isso que eu fico fazendo essas perguntas, eu faço as perguntas, porque eu vou botando aqui, ó, no meu coisinho escrito, pra gente não passar batido, né? Sim, mas é importante a gente absorver esses detalhes, é importante a gente ir digerindo o texto, palavra por palavra, vendo os sinônimos, absorvendo esses conhecimentos, porque temos que lembrá-lo, desde a introdução do Livro dos Médiuns, não é um livro escrito por Kardec.
É um livro escrito pelos espíritos que reeditaram o livro todo. Corta isso, escreve isso no lugar, tira isso, bota isso, muda essa ordem, faz assim. Então, é um guia para o espírito imortal. Não é um guia para viver uma experiência da Terra. É um guia para o espírito imortal, né? Que somos todos nós. Então vamos lá, vamos fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, esses minutos para compreendermos um pouco mais os teus ensinamentos através do Livro dos Médiuns, que deixa claro quão complexo ainda é estar em contato com as leis morais e implantar ela nos nossos corações. Como existe uma distância tão grande entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Dai-nos força, Senhor, para que possamos sempre valorizar os momentos que podemos alimentar a nossa alma com a água do Evangelho e, acima de tudo, Senhor, observarmos a direção que Tu exemplificaste aqui na Terra para todos nós, deixando claro o caminho do norte que temos que seguir, o caminho do bem, da bondade, do perdão, da tolerância. Dai-nos força, Senhor, para implantarmos paulatinamente o reino de Deus em nossos corações, hoje e sempre. E assim damos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Na Tua paz e harmonia. Que assim seja. Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos.